capítulo de número 5. E vamos ter uma meditação em cima deste capítulo. O capítulo 4 de Apocalipse e o capítulo 5 de Apocalipse são os capítulos introdutórios que dizem respeito à palavra concernente aos 7 selos. Houve as 7 cartas, as 7 igrejas, a visão do Cristo glorificado e agora uma visão do trono de Deus e uma visão do livro completamente selado. E então se seguirá o romper ou o abrir de cada um desses selos. E no capítulo de número 5 de Apocalipse, temos a visão do livro selado com 7 selos e do Cordeiro do Senhor. Amado e querido Deus, ajuda-nos agora a transmitir a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala aos nossos entendimentos e fala aos nossos corações. Dando-nos, Senhor, pelo Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, a iluminação, o esclarecimento, o entendimento a respeito da Tua palavra. Acima de tudo, que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. É o que nós pedimos e desde já Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouros cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz
de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. A Deus seja a glória no nome de Jesus Cristo. Temos aqui uma cena dramática de Apocalipse. Uma cena que termina praticamente como num ambiente de uma verdadeira ópera ou opereta, em cânticos, em louvores, em exaltação, acima de tudo em adoração. A palavra começa nos dizendo: vi. A visão está diante do profeta. Ele contempla aquilo que Deus o revela e diz o que ele viu na mão direita, na mão de autoridade, na mão de poder daquele que se assenta no trono, um livro, um rolo, um pergaminho, todo ele escrito, por dentro e por fora, todo escrito. Isso significa que não necessita se escrever nada mais, que tudo está escrito. O que é necessário é revelar. O que é necessário é romper cada um dos selos e trazer a revelação do que está escrito. A primeira coisa que nós temos que compreender é que tudo já está escrito. O próprio Senhor, referindo-se a Ele mesmo, disse, citando os Salmos: todos os dias da minha vida já foram escritos num livro, sem que nenhum deles ainda tivesse existido. Assim diz o salmista, inspirado pelo Espírito Santo. É por isso que muitos veem nesse livro o livro dos propósitos, o livro do destino de todos nós. Seguramente o livro de revelações proféticas, o propósito de Deus, o desejo de Deus, que se cumprirá e que tem que ser revelado. E só uma coisa ativa isso: dignidade. Desculpe, nós não damos muita atenção ao fator dignidade, mas nós temos que dar atenção a este fator dignidade. Lembre-se, muitos chamam a atenção hoje em dia sobre bênçãos e maldições. Bênçãos e maldições são condicionais. Assim como a maldição sem causa não acontece. Jesus, falando sobre uma bênção, e uma bênção extraordinária, que é a paz do Senhor, Jesus disse: quando entrarem em uma casa, saúdem essa casa com a paz do Senhor, e se a casa for digna,
de receber, ela receberá, senão a paz voltará para vocês, essa bênção voltará para vocês. Então, dignidade é algo que abre, que possibilita bênção e que possibilita revelação. Ninguém foi achado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E o impensável, o inimaginável, então sucede. E o que é isto que sucede? João chora. Ele não é um mero espectador, observador. Ele não está apenas vendo e ouvindo, ele está sentindo, ele está participando, ele está fazendo parte de toda esta revelação, ele está vivenciando tudo isto. E por isto ele chora, e a Bíblia diz, e chora muito. Um profeta, desejoso de revelação, e sem poder ter revelação, porque não há dignidade, incluindo a dele. Ninguém foi achado digno nem sequer de olhar o livro, quanto mais de deslacrar esse livro, de romper os selos. Às vezes eu penso em relação à palavra que pregamos, que nós não somos dignos nem mesmo de olhar para a palavra do Senhor, mas por causa de Cristo, pelo sacrifício na cruz do Calvário, por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, temos o direito não só de ver, mas de receber iluminação, esclarecimento, entendimento, revelação e pregar aquilo que anjos desejaram e desejam pregar e não o podem, que é o Evangelho. Mas tudo isto por causa de Cristo. Pois sem Ele, como Ele mesmo disse, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. A impossibilidade desesperou João, o levou a profunda tristeza. E quantos de nós, de fato, temos esse espírito profético, esse espírito do verdadeiro profeta, esse espírito que, se não há como levar a revelação, se não há como dar a revelação, nos entristecemos e muito, choramos e muito. Talvez os nossos púlpitos estejam carentes de lágrimas, mas eis a palavra de consolo que vem de um dos anciãos, dos 24 anciãos: não chores, não chores, porque um venceu, e ele tem o direito de abrir o livro, de romper-lhe os selos, de revelar o que nele está escrito, totalmente escrito. O Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Ele venceu quem? O leão de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu. O interessante desse texto é que a palavra nos diz que virei-me e vi um como cordeiro que estivera morto, de pé, estivera morto, mas está de pé. Cristo está de pé, Ele está de pé.
Ele está para ministrar, Ele está para agir, Ele está para tomar o livro e Ele o toma. A ideia é que o toma de prontidão. Veja o interessante: Cristo luta e vence como um leão, mas Ele reina como um cordeiro. Assim devemos também nós, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, lutarmos e vencermos como leões. Na luta devemos ser leões, na vitória devemos ser leões. Mas em exercer o governo, devemos ser cordeiros. Há muita gente que está lutando como cordeiro e está reinando como leão. Mas o que Cristo nos ensina é a lutar como os leões e a reinar como cordeiros. É isto que nós precisamos vivenciar. Ele é digno, só Ele é digno. O leão de Judá, a raiz de Davi, o remanescente do tronco de Jessé, aquele que é a raiz de Davi. E então, por isto, porque ele venceu, porque ele triunfou, e eu sempre digo, existe um texto na Bíblia que diz: ficai de pé, ficai firmes, porque hoje a batalha é do Senhor. E quando a batalha é do Senhor, e o Senhor sempre vence as suas batalhas, a vitória é nossa. De modo que nós precisamos realmente assumir isto. E então é uma palavra de consolo, nos é enxugada toda sorte de lágrimas recolhida. Há coisas guardadas no céu que nós leremos inclusive no livro de Apocalipse e veremos que nossas lágrimas são guardadas no céu, que as nossas orações são guardadas no céu. Para quê? Para Deus atender as nossas lágrimas e as nossas orações. E aqui mesmo há uma taça cheia das orações dos santos. Sua oração é levada ao Senhor numa taça recolhida. É algo maravilhoso que é dito ao profeta: não chores. E é a mesma coisa que o Senhor deseja dizer a nós: não chores. Não chores porque eu venci, não chores porque eu triunfei. No que? Na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Cristo expôs ao vexame todo principado e potestade, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Por esse sacrifício somos salvos. E aqui também redimidos, não apenas salvos, mas redimidos. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com 7 chifres. A palavra chifre tem a conotação de autoridade, de poder, de força. Sétuplo, 7 vezes, 7 chifres, total autoridade, total poder. A Bíblia nos diz que, tendo Deus dado toda a autoridade, confiado todas as coisas à mão do seu Filho, e o próprio Jesus disse aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. 7 chifres. Ide, portanto, e fazei discípulos, porque toda a autoridade me foi dada.
E então que saiamos a ganhar almas, a conquistar vidas, a discipular, a cuidar de pessoas. 7 olhos, que são os 7 espíritos. Talvez você diga, mas antes em Apocalipse dizia que são 7 chamas. São 7 olhos, que são 7 chamas. E logo no início de Apocalipse diz, e os seus olhos são como chamas de fogo, que são enviados sobre toda a terra. Meus irmãos, há o Espírito de Deus que se manifesta de uma forma completa, cétupla, total, absoluta, e é enviado a todos os cantos da terra, a todo povo, raça, língua e nação, e por isto Ele redime, Ele salva, Ele liberta e traz para si, faz de todos eles uma só nação, de reis e sacerdotes. O reino de Deus, a basileia, o governo do Senhor, porque Ele reina, Ele governa, o seu reino é presente, nós também com Ele reinaremos. Todo o poder, toda a autoridade me foi dada, ide, portanto, com Ele reinaremos. Algumas pessoas, até mesmo alguns estudiosos da língua grega, dizem que pode ser traduzido já reinamos, embora a maior parte das versões diz reinaremos. Eu digo que nós reinaremos, mas já em parte estamos com Ele reinando, porque desde este momento já sobre nós está o Espírito do Senhor e a autoridade do Senhor, e somos sujeitos à autoridade do Senhor, e por isso podemos exercer a autoridade e usar o poder da fé que nos é concedida para que façamos a vontade do Senhor, para que realizemos a vontade do Senhor. Diz, veio, pôs e tomou o livro. É um tomar que os que conhecem a língua grega dizem que a ideia aqui é de uma velocidade imediata, um relâmpago. Ele não perderá tempo em trazer a nós a revelação do que está no livro, a revelação do propósito de Deus para cada um de nós e para todos nós e para o mundo inteiro. Por isso alguns chamam este livro de o livro do propósito. Ele nos revelará. E nós vemos que aqui, esse Espírito que será enviado sobre toda a terra, um avivamento universal que provocará uma adoração universal. Porque aqui se rompem milhares de milhares, milhões de milhões de anjos louvando ao Senhor, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, e a eles se somam todos e toda a natureza e todo o universo, toda a existência, todos adoram com um novo cântico, bendizem ao Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Há um grande livro, um livro de um autor batista, sobre o livro de Apocalipse, intitulado
digno é o Cordeiro. Porque aqui é o clímax. Aqui nós diríamos são as palavras centrais, em que nós devemos dizer dele receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, toda a riqueza, toda a majestade. Digno, só ele é digno. Ele venceu e pela sua vitória ele é digno, e pela sua vitória nós somos dignificados, redimidos. Redimidos. Assim, em Cristo tudo é revelado, no Cordeiro, no Leão, tudo é revelado. Esse grande cântico, digno é o Cordeiro, que foi morto, a obra da cruz, de receber o poder, a riqueza e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E a isso se somam todas as criaturas. Não apenas todos os salvos de toda língua, raça, nação, mas toda criatura. É com grande expectativa que toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus, e nós nos manifestamos na dignidade do Cordeiro de Deus. Nós só podemos ter revelações por causa da cruz, por causa de Cristo. Mas nós temos que ser como o profeta, como João, não meros espectadores, observadores, ou estudantes, ou conhecedores. Nós temos que ver com os nossos olhos, que ouvir com os nossos ouvidos, que sentir com o nosso coração. Nós temos que estar envolvidos, nós temos que estar participantes. Essa é a palavra de Deus viva, santa e eficaz, que se cumpre, que o próprio Deus zela por ela para ela fazer cumprir, e eu preciso participar, e não só ler, não só entender, mas trazer essa palavra para a minha vida, viver, vivenciar. Qual foi a última vez que você chorou lendo as Escrituras? Qual foi a última vez que você se alegrou lendo as Escrituras? Não temos que ser meros ouvintes, mas sim praticantes da palavra, e temos que ter sensibilidade e não apenas razão, não apenas intelecto. Temos que ter, acima de tudo, revelação. Revelação. Cristo, e só Ele tem a chave para revelar todos os mistérios contidos no livro. Se queremos entender os mistérios, temos que receber de Cristo. Disse o Senhor Jesus aos seus discípulos: mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Por quê? Porque Cristo está presente. E Cristo continua presente em nosso meio. A chave é Cristo. Todo profeta, todo pregador, todo ministro tem que entender que sem Jesus nada podemos fazer, que necessitamos desesperadamente, e por isso deveríamos chorar, e muito, até ouvir: não chores. Precisamos
aceitar a ajuda do Cordeiro, a ajuda de Cristo. Vemos nesse texto, como eu disse, uma crescente dinâmica, levando a um apoteótico momento de louvor e adoração. Vemos um destino profético para todos nós, de reinarmos com Ele. Reinarão. Mas esse é um livro plenamente selado. Há uma privacidade nessa mensagem, que só será revelada a quem o Senhor revelar. O selo lacra a mensagem. Ela é para quem Cristo soberanamente quiser revelar, porque só Ele, o Cordeiro que foi morto, mas estava de pé. Possivelmente era visto como um cordeiro, digamos, degolado, que verteu o seu sangue. Cristo, que verteu o seu sangue na cruz e estava de pé. As marcas, como ele se apresentando aos seus discípulos e mostrou as marcas da cruz, é marcado, é vista a marca. E assim se reconhece, esteve morto, mas está de pé, está vivo. Da cruz vem a vitória, da cruz vem a coroa, da cruz vem o trono. Ele morre como nosso Salvador, para ser louvado por nós como nosso Redentor. Tocam eles harpas, sabe? Através desse texto nós vemos alguns dos instrumentos que seguramente há no céu. Uma vez me perguntaram se anjo tem harpa. Eu não sei se todo tem, mas que alguns deles devem ter, porque João viu e ouviu. Interessante que João vê o louvor, que João ouve, e não só ouve como vê. As coisas de Deus não só são ouvidas como vistas. Lembre-se que a palavra de Deus, a grande espada de 2 gumes que sai de sua boca, ela é vista, e como palavra ela é ouvida. Termina esse texto, eu volto a dizer, numa grande explosão de louvor. E a tudo isto se soma a sua oração. A oração de todos os santos. Nenhum sequer fica de fora. O livro é o prêmio ao vencedor, e o vencedor é Cristo. E Cristo vence para que nós, com Ele, possamos vencer. É interessante que no decorrer disso nós iremos ler no capítulo de número 6, da ira do Cordeiro. Os selos irão revelar, entre outras coisas, a ira do Cordeiro. E muitos se apavoram com a ira do Cordeiro. Mas eu quero apenas adiantar o que depois falaremos com maior precisão.
Que maravilhosa misericórdia do Senhor, que até na sua ira se lembra das suas misericórdias. Porque sendo ele o leão de Judá, e tendo lutado e vencido como leão, reina como cordeiro. E não apenas reina como cordeiro, mas se ira como cordeiro. E por maior que seja uma ira de um cordeiro, ela não é comparável à ira de um leão. Deus assim se contém, Deus assim se lembra da sua misericórdia no momento da sua ira, e podendo e tendo o direito de irar-se contra mim, contra você, contra este mundo todo, como um leão, eu diria, ele se limita, ou limita a sua ira, a ira do cordeiro. A ira de um cordeiro, um animal, nem mesmo adulto, não é do carneiro, é do cordeiro. O que impede a ira do Senhor? Ele é absolutamente justo e a sua justiça exige. É o amor incomparável do Senhor, que como cordeiro se entregou por nós. Ele é justo, justo juiz, implacável, mas algo que aplaca a sua ira é o sacrifício que Ele próprio fez. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Por isso, a ira do Cordeiro. Meu amado irmão, minha amada irmã, aqueles que nos ouvem pela live, saiba que há um propósito de Deus, e o propósito de Deus não é a tua dor, o teu sofrimento, as tuas lágrimas. Saiba que há vozes no céu que estão dizendo para você: não chores, porque Ele venceu. Talvez haja pessoas que estejam neste momento chorando, que estejam nesse momento numa luta solitária, única, angustiados, perturbados, alguns até enlouquecidos. Talvez haja alguns santos de Deus chorando pela igreja, chorando pela falta de revelação. Eu quero dizer a este e a todos os demais, tomando a palavra de um dos 24 anciãos: não chores. Este é o teu consolo. Qual é o meu consolo? Ele venceu. Ele venceu. E o Senhor deseja te abençoar. O Senhor deseja, para uma igreja como era a igreja nos dias de Apocalipse, uma igreja que sofria perseguição, que morria, que era martirizada, que chorava, mas que não parava de orar. Não pare de orar, porque as suas orações chegarão a Deus, chegarão em uma taça de ouro. Tal é o valor, tal a preciosidade dessas orações
guardadas em taças de ouro, levadas à presença daquele que reina e vive pelos séculos dos séculos, o onipotente, o todo-poderoso Senhor, que ouve e atende as nossas orações, que são feitas no nome de Jesus Cristo, para que o Pai atenda. Na autoridade do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se hoje você está sendo tocado pelo Espírito do Senhor, que percorre toda a terra, volte-se para Ele agora, porque o desejo do Senhor é enxugar suas lágrimas. Quando você chora, Ele chora contigo. Mas quando Ele chora contigo, Ele enxuga suas lágrimas. Ele não te deixa sofrer só. Ele sofre com os que sofrem, para que você, com Ele, se alegre com Ele, com uma alegria indivisível, com a paz que só Ele pode dar. Se você quer esta paz, que excede todo e qualquer entendimento, só é necessário uma coisa: aceitar o sacrifício que Ele fez por você, por mim, por nós, na cruz do Calvário, morrendo por nós e ressuscitando ao terceiro dia. Basta apenas aceitar e se posicionar com Ele. Não fique sendo um espectador. Aprenda com João, que entrou por aquela porta, que foi levado àquela dimensão espiritual. Entre por essa porta, saia da sua dimensão natural e venha a essa dimensão sobrenatural. Entre agora e seja participante, e não um mero espectador ou um mero ouvinte, mas participe, sinta, e então você será consolado. Consolado. Você ouvirá aquela palavra que fará toda a diferença: não chores, porque Ele venceu. E se Ele venceu, a vitória é tua também. Ele te redime, Ele te resgata, Ele te reconcilia. Ele e só Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Digno é o Cordeiro de receber todo louvor, toda riqueza, toda glória. Ele é digno de receber todas as vidas, a você e a mim. E se você deseja aceitá-lo agora, apenas ore comigo. Senhor Jesus, eu me lanço em tuas mãos, mãos que foram feridas naquela cruz, aonde foste crucificado por amor a mim, por amor a todos nós. Eu me jogo aos teus pés, pés que foram feridos naquela mesma cruz. Eu, Senhor, agora tomo o teu nome sobre a minha vida e aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. Sou filho e volto à casa do Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Mas se você é assim como eu, alguém que já aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e tem talvez derramado lágrimas,
e tem se perguntado: onde estão as minhas orações? Até quando estarei eu orando? Deixe-me dizer algo a você. As tuas orações estão sendo levadas ao trono de Deus, numa taça de ouro. Essas não são as taças da ira. Essas são as taças que são entregues como o copeiro leva ao rei. O Senhor, Ele próprio, reagirá diante das nossas orações. Se você tem chorado, se você tem se angustiado, porque ninguém se acha digno, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo dela, não chores, é o que o Senhor te diz. Porque o Cordeiro está de pé. O leão de Judá venceu a raiz de Davi. E ele tem o prêmio. Ele tomou já o livro. Ele está tirando selo por selo. A palavra está ali. E o que faz falta é só tirar o lacre e a palavra se manifestará. Há uma palavra a se manifestar na vida de cada um de nós. Que o selo seja rompido para que a palavra se manifeste. As promessas de Deus que nos consolam, que nos confortam, que nos abençoam extraordinária e poderosamente. Receba da parte do Senhor o mesmo consolo que João recebeu. Não chores. Não chores, porque eu venci. É o que o Senhor fala conosco, é o que Jesus fala com cada um de nós. Eu venci. A Bíblia diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Porque Cristo venceu, eu tenho que ter bom ânimo. Não chores, tenha bom ânimo. Seja cheio do Espírito Santo e não te amedrontes nem te espantes, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E com fé venceremos, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. No nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro por todos nós, por cada um dos seus filhos. Eu peço agora, no nome de Jesus Cristo, que esta vitória esteja nas nossas vidas, a se manifestar. Que o teu nome seja glorificado. Que tu és o Cordeiro digno de receber. Digno é o Cordeiro. Te adoramos aqui e nos damos plena, totalmente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós temos voltado a nos reunir ainda com muita limitação por causa dos problemas desta pandemia. Oramos, clamamos a Deus que logo haja uma vacina segura